Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Creator. Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e eu falo sobre criação de conteúdo. E aqui é o segundo episódio do Vida de Creator, é um lugar onde é o meu diário aberto sobre tudo aquilo que eu vivo na criação de conteúdo. Opa, gente, só um minutinho. Nós fomos tapeados pelo microfone ou pela conexão do microfone no celular. O vídeo em si, ele saiu com a voz apenas gravada pelo celular, tá? Então já saiba que se o áudio tá ruim, é por causa disso, mas é que o vídeo ficou muito bom. Eu vou tentar melhorar na edição pra ficar melhor esse áudio, mas a gente foi tapeado. E como eu disse no primeiro episódio, nesse episódio hoje eu ia falar sobre a minha frustração de ser vista como infoprodutora, alguém que vende curso. Até porque quando alguém que vende curso já tem, né, aquele estereótipo, tipo, vendedor de curso, tipo coach. Ninguém gosta. E eu peguei esse ranço junto, né? Eu tava ali no meio, mas acabei pegando esse ranço junto. E aqui eu vou te explicar por que eu tive esse ranço. Como eu disse, em 2023 eu passei por diversas frustrações nesse mundo dos infoprodutores. E eu acabei me perdendo e deixando de ser quem eu sou pra me adequar um pouquinho mais nesse mundo. E eu não tô falando sobre usar blazer, usar batom escuro, tomar água na taça pra gerar autoridade ou coisa do tipo. Quando eu vi esse tipo de coisa, eu já vi que não era pra mim. Combina com muitas outras pessoas. Mas isso daí eu já via e falava, não, isso não combina comigo. Mas isso não quer dizer que eu não me adequei a outras características, outros hábitos dos infoprodutores, que é qual? Vender, 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 e vender, e vender, e vender. E vender mais um pouquinho. E vender mais um pouquinho. Aí você vai lá e olha pra mim, mas Ana, pra uma empresa sobreviver, ela precisa faturar, não é mesmo? Isso é mais do que óbvio, né? A gente tá na internet, querendo ou não, a gente cria conteúdo justamente pra gente faturar um pouquinho mais, pra gente conseguir pagar nossos boletos, obviamente, né? Seja com criação de conteúdo, seja com infoprodutos, seja com AdSense do YouTube, seja com afiliados, ou até mesmo vendendo nossos próprios serviços, né? Mas, como eu disse ali, em 2022 tinha dado tão certo ali naquele mundo de infoprodutos, que eu resolvi me desafiar em 2023. E ali a gente fez quantos lançamentos, amor? 5. 5 lançamentos? 5 lançamentos. Primeiro foi um curso, o segundo foi o e-book. A imersão. Não, foi o e-book primeiro. O e-book. Depois a imersão de 3 horas. Depois o plano, que é o nosso curso, né, de criação de conteúdo. E depois o nosso template de planejador de conteúdo no Notion. Então a gente fez 5 lançamentos. E não foi frustrante esses lançamentos, não foram experiências ruins, porque, não faturou, que não sei o que, a gente ficou no prejuízo. Não, a gente não ficou no prejuízo. Retornou sim. Retornou o suficiente pra pagar as contas da empresa, pra custear o lançamento e pra pagar o meu salário. Porque assim, eu tenho o meu próprio salário também. A minha empresa paga um salário pra mim. Inclusive, você tem que conversar com a tua chefe pra aumentar esse teu salário aí, tá? E meu salário é bem baixo, gente. É bem baixo. Minha chefe é assim, meio pandura. Inclusive, esse negócio de separar a conta pessoal da conta jurídica, conta profissional, né? É um tema interessante, a gente até pode fazer um episódio sobre isso. Se você quiser esse episódio, só deixar o comentário aqui embaixo. Mas enfim, voltando sobre essa parte dos lançamentos e tal, não só lançamento, né? A gente fazia lançamento para deixar o nosso produto no perpétuo. Aí, a partir do perpétuo, a gente tem que fazer criativos e tem que ficar testando criativo até dar certo pra ficar vendendo e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, tanto no perpétuo quanto no lançamento são duas coisas que dão muito trabalho. Muito, muito trabalho. E a gente testou as duas coisas. Aí, querendo ou não, a gente começa a se comparar com o amiguinho, com o vizinho, que tá sempre faturando muito. E tem um momento também que quando você tá nesse mundo do marketing digital, dos infoprodutores, parece que se torna muito comum você faturar muito. Fazer o 6 em 7, fazer o 7 em 1 e que não sei o que. Parece que é algo tão fácil de fazer, né? Só que não é, gente. Não é uma coisa comum. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tem muitas variáveis aí no meio que a gente precisa levar em consideração. Essas variáveis incluem uma equipe muito bem estruturada, o timing, né? Porque o timing também é uma das coisas muito importantes nisso. A pessoa tem que ser muito engajada. Então, são várias coisas que nem todo mundo consegue ter. Claro que se você já fatura muito fazendo uma coisa muito simples, daí você já pega esse faturamento e já aplica no próximo lançamento, e aí você vai ter uma equipe e aí vai crescendo. Enfim, não é tão fácil e não é... Não é a realidade da maioria dos infoprodutores. Não é pra a todo realidade, mundo. Não é pra todo mundo. Pelo menos não tão rápido quanto a gente pensa que é.
Exatamente, exatamente. Claro, teve pessoas que conseguiram fazer muito rápido e elas merecem todo o reconhecimento do mundo por isso. Mas isso tem a ver, como eu disse, com o timing. E o timing é o que faz a pessoa se tornar a exceção da regra. A gente tem que viver a nossa vida conforme a regra, né? Você concorda, amor? Concordo. Você fez uma cara? Eu concordo, é muito bom, eu acho, quando a gente consegue ser a exceção da regra, né? Com certeza, Mas, pô. via de regra, a gente vai ser a regra. Exatamente, exatamente. Só que é inevitável que mesmo a gente tendo isso na nossa cabeça, a gente tá ali com a mão na massa, né, Suzy? E não consegue atingir um resultado e a gente passa por isso 5 vezes, é desanimador, né? É frustrante. Claro, gente, eu não tô colocando a culpa dessas pessoas, pelo amor de Deus, não é nada disso. Como eu disse no vídeo anterior, é 100% culpa nossa. Não culpa em si, né? Mas questão de variáveis. Tem muitas variáveis aí no meio que a gente precisa levar em consideração. Enfim, acho que já falei várias vezes variáveis, né? Mas enfim. Mas ao longo de tudo isso, só pra deixar claro, não quer dizer que a gente não tenha aprendido nada sobre os próprios lançamentos e venda de infoprodutos nesse meio tempo. Tanto é que o primeiro lançamento do ano que a gente fez... Será que tá pegando o seu áudio? Que foi... Acho que sim. Que foi o nosso curso Método CSK, a gente faturou um determinado valor. Quando a gente fez o lançamento do plano, já no meio do ano, com muito menos esforço e menos trabalho em relação ao primeiro lançamento, a gente faturou praticamente a mesma coisa. Então, mesmo que as experiências não tenham sido as experiências que os outros infoprodutores têm, que a gente pensa que eles têm, a gente teve bastante evolução nesse ponto também. Total. A experiência que a gente teve em 2023 foi surreal, em comparação com qualquer outro ano que a gente tá aqui no marketing digital, na criação de conteúdo, enfim. E além desse desgaste sobre isso, eu também tinha muito a minha autocobrança, pelo fato da gente conviver com pessoas que estão mesmo nesse mundo dos infoprodutos, a gente acaba fazendo uma autocobrança maior de nós mesmos. E eu me autocobrava de todas as vezes que eu aparecesse nas redes sociais, eu precisava vender. Eu precisava falar do meu curso. Eu precisava, assim, de alguma forma falar. Fazer sequência de story. Não, exato. Se fosse fazer story, tinha que fazer uma sequência forçada de story pra no final vender. Se fosse fazer um Reels, no final tinha que ter uma CTA pra vender o curso. Se fosse fazer um carrossel, no final tinha que ter uma CTA pra vender o curso. Link da bio. Link da bio. Se fosse responder uma caixinha de pergunta, você tinha que simular uma pergunta pra você entrar no assunto sobre o seu curso. E adivinha? Eu odiava fazer isso. Eu odiava, porque justamente eu tava me forçando demais a fazer isso. Nossa, eu tô pensando aqui, o povo deve achar que eu sou um bebê chorão, né? Falando essas coisas. Mas quando a gente tá se forçando a fazer algo que a gente não quer, obviamente, vai chegar um momento que a gente entra num abismo, né? Um abismo, como que você fala, amor? Na espiral da... Na espiral Mas tem que mutar essa parte. Não pode falar palavrão no YouTube. A gente vai mutar, tá? Mas vocês entenderam. Mas enfim, dava pra ver que o que eu fazia ali não era natural. E mesmo eu falando sobre criação de conteúdo, mesmo sabendo das estratégias de conteúdo que não dá pra fazer só conteúdo fundo de funil ou conteúdo de conversão, parecia que era errado demais eu fazer um conteúdo porque eu queria, um conteúdo por diversão, ou simplesmente um conteúdo que eu gostaria de compartilhar sobre aquilo, entendeu? E eu demorei muito pra admitir pra mim mesma que aquilo lá estava sendo ruim, não só pra mim, mas para a minha empresa também, e também, principalmente, para um público que estava me acompanhando. E quando eu percebi isso, que foi ali mais ou menos em novembro de 2023, eu decidi parar. Eu peguei tanto ranço, mas tanto ranço, que eu falei pra mim mesma que eu não queria ser mais vista como infoprodutora, eu não queria mais fazer parte dessa patota, desse grupinho, enfim, tava me fazendo mal. Então, eu parei de seguir diversos profissionais da área, mesmo que eu admirasse e ainda admiro muito essas pessoas, eu deixei de seguir e comecei a acompanhar mais pessoas que relatavam mais a realidade. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi aí que eu parei de me cobrar tanto e comecei a fazer aquilo que eu gostava já de fazer há muito tempo, que é compartilhar, criar conteúdo porque eu gosto. E também começar a pensar em novos rumos para a empresa, né? Mas principalmente minha maior vontade ali era desvincular a minha imagem como infoprodutora e aumentar um pouquinho mais, aumentar não, né, mas trazer um pouco mais de uma imagem de alguém que é criadora de conteúdo, creator. E como que eu sabia que eu estava sendo vista como infoprodutora? Bom, primeiro de tudo, meu engajamento no Instagram tava de mal a pior. Acho que ali em dezembro de 2023 tava com engajamento assim, 3 mil. Hoje,
nunca mais cheguei a esse número hoje. É 40 mil pra cima, pelo tanto de seguidores que eu tô agora. E não só o engajamento, né? Eu também tenho uma mentorada que, desse ano mesmo, que ela fechou mentoria comigo esse ano, que ela comentou comigo, Ana, ano passado eu deixei de te seguir porque você não parava de fazer conteúdo de venda. E depois quando ela percebeu que eu parei de fazer esses conteúdos de venda, ela voltou a me seguir e, inclusive, comprou uma mentoria comigo. É bem contraintuitivo isso, né? Pô, como assim você parou de fazer conteúdo de venda, daí você vendeu uma mentoria? Pois é, foi isso que aconteceu. Então, não tem nada melhor do que uma resposta como essa do meu próprio cliente falando isso pra mim. Então, no final das contas, eu parei de fazer tráfego pago, parei de fazer conteúdo de venda. A única coisa que eu fiz foi um mini lançamento do nosso planejador de conteúdo no Notion, que inclusive é incrível. Inclusive eu tô com ele aberto aqui pra ajudar a gente aqui nesse roteiro, nessa linha de raciocínio que eu tô tendo aqui nesse vídeo. Tá na descrição desse vídeo se você quiser conhecer. Isso não é um conteúdo de venda, tá? Mas se você quiser... Mas a gente fez justamente porque é o que tava no nosso cronograma, né? É uma coisa que eu e Renan, a gente queria muito mesmo. Inclusive, esse é um dos produtos que a gente mais ama, né, amor? A gente fez com muito carinho. Na verdade, todos os produtos a gente fez com muito carinho. O problema mesmo é o lançamento, que deixava a gente, tipo, poxa, né? Não desesperado, mas ansioso. Tipo, ansioso demais. Pesado. Exato. Isso pesava pra gente, mas na questão dos nossos produtos a gente tem muito orgulho de tudo que a gente fez até hoje. Então, em 1º de janeiro de 2024, a Luna, que trabalha aqui com a gente, trabalhava, né? Não tá mais aqui com a gente, inclusive, saudades, Luna. Ela era a nossa copywriter, ela veio aqui em casa, a gente ficou conversando bastante, ela já sabia dessa minha frustração de não querer mais ser vista como infoprodutora e focar mais na criação de conteúdo, então a gente passou a tarde aqui conversando bastante sobre o que a gente poderia fazer nesse ano, né, traçando novas estratégias, porque, querendo ou não, por mais que eu queria parar de fazer conteúdo assim de venda, é muito arriscado, porque até então eu passei um ano fazendo conteúdos assim de venda, não todos os conteúdos que eu postava, mas era muito focado em vender, né? Era muito arriscado, porque mesmo fazendo conteúdo de venda, eu não estava vendendo. Imagina se eu parar. Só que adivinha? Eu parei de fazer esses conteúdos de venda tão explícitos e as coisas mudaram muito e pra muito melhor. Meu engajamento aumentou muito, meus conteúdos começaram a alcançar muito mais pessoas. E pessoas muito relevantes do digital também, né? Pessoas muito relevantes do digital. E não só do digital, inclusive, né? Não só do digital, mas é justamente, tipo, os infoprodutores que eu sempre admirei e tal, tem, claro, não todos, mas vários infoprodutores incríveis, vários deles me seguiram de volta. E estão ali no meu perfil, mesmo não fazendo conteúdo de venda. E eles estão vendo esse rolê, me permita fazer talvez uma previsão, porque eu acho que muita gente já está entendendo que o futuro é você ter um pouco de creator dentro de você. Independentemente se você for uma pessoa autônoma ou tem uma empresa, todo mundo tá vendo que precisa ter um pouco de creator dentro de si, inclusive os infoprodutores. Porque é um saco você entrar no perfil de alguém e todos os reels que tem ali dentro, todos os posts, ser um conteúdo de venda. Você podia vir aqui, né, um pouquinho. Vem cá. Aí, pronto. Familhinha feliz. Nossa, mas eu teria que virar, porque eu tô no canto do vídeo. E a Suzy também vai ficar aparecendo. Suzy. Enfim. Mas é real isso que você falou. Tem uma tendência do mercado que os infoprodutores estão percebendo que precisa ter um quesinho de criador de conteúdo dentro de você. Aquele negócio de coisas muito profissionais não tá pegando mais muito, né? Claro que é muito legal fazer uma filmagem profissional, e eu acho que aqueles teaser, né? Teaser, eu sou apaixonada por teaser, que é meu sonho fazer um teaser aqui um dia. Mas uma pegada muito profissional, assim, não conecta. Diferente de quando você pega o seu celular, coloca aqui na tua frente, na câmera frontal, e fala o que tiver pra falar. Isso conecta muito mais. Eu acho que o profissional, essas coisas ainda funcionam. Pra quem é grande vai continuar funcionando, e essas pessoas vão continuar fazendo isso. Mas, cada vez mais as marcas, as pessoas estão querendo se conectar com pessoas que criam esse tipo de conteúdo que você está falando. E os infoprodutores estão percebendo isso. As próprias empresas que fazem intermediação de venda de infoprodutos estão percebendo isso também. Que elas estão incentivando cada vez mais essas pessoas serem creators cada vez mais.
E isso não quer dizer que a gente não parou de falar 100% dos nossos infoprodutos. Inclusive, a gente acabou de falar aqui, né? Sim. Mas a gente fala quando casa com a situação, a gente fala quando combina com a situação. Não quando, mas a gente não força isso a acontecer. Então, isso não quer dizer que também eu deixei de ser uma infoprodutora. Eu continuo sendo infoprodutora porque eu ainda tenho meus produtos. Eles estão disponíveis ali para quem quiser ver, e tanto é que desde janeiro, quando você começou essa mudança, mesmo não falando tanto mais dos infoprodutos que você tem, a venda deles começou a crescer como a gente não via há muito tempo, porque eles estão ali disponíveis, mas você não está Exatamente. forçando eles na audiência a todo momento. Eu cheguei a falar aqui que a gente triplicou nosso faturamento quando eu parei de fazer esse tipo de conteúdo. E só pra deixar uma coisa muito bem clara aqui, muito bem clara. Não é porque a gente parou, né, de fazer conteúdo de venda muito explícita, que isso é o correto, que isso é tendência do mercado e que você deveria fazer isso. Não. Exatamente, não, pelo amor de Deus. Tô falando que isso funcionou pra gente, isso tá funcionando pra gente aqui. Pode ser que você fature muito mais fazendo conteúdo de vendas do que fazendo um conteúdo mais compartilhável, assim, no sentido de mais criador de conteúdo. Então, cada pessoa é única. Tem gente que tem o dom de vender, né? Tem gente que sabe o que tá fazendo ali muito bem e que vai faturar muito mais fazendo esse conteúdo de venda. E eu também não quero ser arrogante ao ponto de falar que esse tipo de profissional, o infoprodutor, a pessoa que vende curso, é uma pessoa que não presta ou coisa e tal. Não é nada disso, até porque, como eu disse, a gente é infoprodutor ainda. E tem gente que realmente é muito incrível, que merece todo o reconhecimento por conseguir fazer isso de uma maneira impecável. E de uma maneira que a audiência deles continue querendo ver eles fazendo isso, né? Exato. A gente só ajustou a nossa estratégia porque é uma coisa que a gente percebeu que tá funcionando mais aqui pra gente. Então, só pra deixar bem claro e a gente concluir aqui, a gente não quer ser prepotente ao ponto de falar pra você parar de fazer isso, tá? Só pra deixar bem claro. E por outro lado, quando a gente parou de fazer isso e deu todas essas consequências positivas que a gente não sabia que ia acontecer, muitas coisas diferentes começaram a acontecer para você. E marcas também querendo fazer trabalhos com você, que inclusive pode ser tema também de um outro episódio da Vida de Creator, que é esse outro lado das possibilidades de monetização e as portas que a criação de conteúdo de verdade abre para o criador, né? Pois é, então assim, problemas técnicos. Voltando a falar, o infoprodutor, a tendência dele é ganhar mais do que o criador de conteúdo, mas isso não quer dizer que o criador de conteúdo também não consiga ganhar muito bem. E eu acho que a tendência é o infoprodutor ganhar mais no começo e o criador de conteúdo tender a demorar um pouco mais para ganhar. Mas eu acho que chega um momento que as coisas podem se equalizar ou inverter. Porque você pode fazer um paralelo do criador de conteúdo com, antigamente, os famosos da Globo, da televisão, por exemplo. Entendeu? Então, pode ser que no tempo a tendência se inverta. É uma questão de o criador de conteúdo ele vai aumentando ali seu faturamento justamente pelo seu valor de mercado, né? Quanto mais tempo você está na criação de conteúdo, quanto mais conteúdo você tem espalhado aí pelas redes sociais, pelo mundo, quanto mais marcas você já trabalhou, maior vai sendo o seu valor, né? Então... Porque você vende mídia, né? Você vende espaço de mídia ali. Exatamente. E se você souber fazer isso muito bem, criar conexão com a sua audiência, porque não importa também se você tem um número de seguidores muito alto, se você não tem uma comunidade, você pode ter ali 5.000 seguidores e ser muito bem engajado, você pode ganhar muito mais do que uma pessoa com 100.000 seguidores e não conseguir converter nenhuma venda, né? Então a gente também tem esse lado aí da criação de conteúdo que a gente precisa levar em consideração. Mas a gente tá vivendo isso agora, né? A gente tá entrando um pouquinho nesse mercado agora e tá aprendendo na prática o que é esse mundo, né? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Acho que por hoje é isso, né? A gente falou bastante. Por hoje é só. Eu acho que o recado que fica e a recomendação para quem tá assistindo é: se você tá na internet, criando conteúdo na internet, seja com objetivo de venda ou com outro objetivo, você tem que encontrar o seu lugar aqui, né? Você tem que se encontrar. Saúde! Você tem que se encontrar no que você tá fazendo. Você passou por isso também em 2023. Durante todos os anos, né? Saúde! Tem que ser resiliente e se adaptar ao mercado, né? O mercado tá sempre mudando. E questão do nicho também, era isso que você tava querendo falar? Tá, então continua.
Mas de toda forma, acho que um recado que fica para você que está assistindo esse vídeo e está na internet já, ou está pensando em entrar na internet para criar conteúdo, para vender o seu infoproduto, para vender seu serviço, para melhorar o seu negócio, é você se encontrar nisso que você está fazendo, no que você está fazendo por aqui. Porque no ano passado você passou por um momento assim também, você falou no primeiro episódio, e esse só foi melhorar quando efetivamente você se encontrou naquilo que você estava fazendo e passou a fazer o que de fato você queria fazer e não aquelas características e aquele molde do infoprodutor que a gente falou no começo. Exatamente. É só assim que você vai ser realmente feliz e conseguir ter constância e sempre fazer isso que você tem que fazer. É isso. Orzinho, obrigada por participar hoje. Tchau! Se você ficou com qualquer dúvida das coisas que a gente falou aqui, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se você também tem alguma ideia de algum assunto pra gente falar aqui no Vida de Creator, também deixa aqui nos comentários que a gente vai ler com muito carinho, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.